Olá, amigos e amigas que acompanham o PT na Câmara pelas redes sociais. Nós estamos começando mais um programa Ponto a Ponto, hoje recebendo o deputado Rui Falcão, que é do PT de São Paulo, e nós vamos conversar com ele sobre os assuntos do momento, né? Os assuntos aí da conjuntura política nacional, tanto na área da economia quanto na área também dos costumes, né? A questão da violência, principalmente a questão que ocorreu ontem lá em Suzano, né, deputado, em São Paulo, aquele massacre terrível lá naquela escola, onde 8 pessoas perderam a vida, tantos outros ainda estão no hospital. Mas também vamos conversar sobre a questão do assassinato de Marielle, que completa hoje exatamente um ano, né? E nós tivemos aí uma série de notícias nos últimos dias, dando conta aí do desenrolar dessa história que ainda não acabou, né, deputado? Ainda falta esclarecer muitas coisas. Vamos conversar também sobre a questão da reforma da Previdência, que está a todo vapor aqui no Congresso Nacional, um retrocesso enorme aí para os trabalhadores brasileiros, e também discutir um pouco aí a questão da proposta do ministro Paulo Guedes de desvincular o orçamento, né, retirar aí as verbas que hoje são carimbadas, né, para saúde e educação, tirar do orçamento, dando liberdade aí para os governadores, prefeitos manejarem o orçamento da forma como quiserem. E também vamos discutir aí a criação do polêmico fundo, né, o fundo aí da Lava Jato, a fundação que a Lava Jato queria criar para administrar aí uma verba, uma multa de cerca de 1 bilhão e 250 milhões de reais, que é uma multa que a Petrobras, em um acordo junto com o Departamento de Justiça norte-americano, realizou, né, para que a Petrobras aí não pudesse ser responder a processos na justiça americana. Então vamos conversar sobre todos esses assuntos hoje com o deputado Rui Falcão. E, deputado, vamos começar com a questão de um ano de Marielle, da morte, do assassinato, melhor dizendo, da vereadora Marielle Franco e também do seu motorista Anderson Gomes, lá no Rio de Janeiro. Nós tivemos aí na terça-feira, né, o anúncio de que 2 assassinos, que são apontados como os assassinos de Marielle, foram presos. Mas nós temos muitas coisas ainda a desvendar, principalmente para saber quem foi o mandante, quem mandou, né, deputado? Então, bom dia. Eu acho que são assuntos da maior relevância e você começa pelo mais importante deles, que é um ano daquele assassinato brutal da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes. Nós tivemos aqui, inclusive, uma feliz coincidência nessa semana, que o deputado Marcelo Freixo foi sorteado para o grande expediente e junto com os deputados e deputadas do PSOL, do Partido dos Trabalhadores também, nós fizemos uma grande homenagem a Marielle e ao Anderson e solicitamos, exigimos que se apure quem são os mandantes, porque os 2 suspeitos, aqueles que já estão presos, como ligados a milícias, inclusive, eles precisam dizer quem é que mandou executar, assassinar Marielle. E tem desdobramentos, por exemplo, na casa de um dos milicianos, tidos como milicianos, havia 117 fuzis M16, que é uma arma altamente letal das Forças Armadas Americanas, uma arma que eu li é capaz de furar 5 paredes. Então, como é que essas armas entram no país? Como é que é feito o contrabando disso? Quem compra? Quem vende? Então, é preciso que haja uma apuração rigorosa e, para isso, inclusive, nós e a bancada do PSOL estamos coletando assinaturas para uma CPI sobre as milícias. É um poder paralelo, é uma espécie de exército não oficial, que prospera no Rio de Janeiro, mesmo tendo o Exército feito quase que um ano de intervenção no Rio de Janeiro. E a violência não cessou, a violência aumentou, os assassinatos continuaram. E como é que essas armas estavam estocadas lá no Rio de Janeiro, nas barbas do Exército, da polícia e assim por diante? Então, essa CPI ela pode levar a muitos esclarecimentos. E nós vamos batalhar para que, além da CPI, a Polícia do Rio de Janeiro, de forma isenta, sem proteger nenhum miliciano, nenhum assassino, possa chegar a isso. E é importante que se diga que, na esteira do assassinato de Marielle, no Rio de Janeiro, as ameaças, as provocações, a cultura do ódio continua a ser estimulada.
o ex-deputado Jean Willis teve que se exilar na Europa. E agora a filósofa Márcia Tiburi, do PT, que foi a nossa candidata ao governo do Rio de Janeiro nas últimas eleições, também foi viver nos Estados Unidos em alto exílio, porque ficou intimidada com as ameaças de morte que tem recebido. Inclusive, eu li hoje que o marido dela, o juiz Rubens Casara, está indo para Paris fazer um pós-doutorado e não se sabe se ela vai acompanhá-lo até Paris ou se vai continuar exilado nos Estados Unidos. Então, são fatos como esse que têm conexão também com o que aconteceu ontem em Suzano, anteontem, né? Aqueles 2 jovens que foram numa escola, metralharam crianças, uma professora e tal, num massacre terrível. E tudo isso estimulado pela cultura do ódio, da violência, e nós agora ficamos pasmos, porque além do governo Bolsonaro ter estimulado e ter autorizado a ampliação do porte de armas, agora tem uma declaração dele dizendo que quer flexibilizar a questão não só da posse, do porte agora. E nós vemos, assim, declarações ridículas. Uma de um dos, não sei se 01, 02, 03, dizendo que os automóveis, os veículos matam tanto quanto as armas. E quem mata é quem atira, não é a arma. E o senador Major Olímpio, declaração atribuída a ele, de que se os professores da escola estivessem armados, aquilo não teria acontecido. É lamentável. Nós ontem mesmo nos solidarizamos com as vítimas, com as famílias das vítimas, e dizendo que com essa cultura armamentista, com a disseminação do ódio, da violência, da intolerância, novos episódios podem voltar a acontecer, como já acontece seguidamente nos Estados Unidos, onde a cultura armamentista é muito sedimentada. Agora, deputado, o senhor citou aí o caso lá do massacre de Suzano e citou também a questão do estímulo à violência, que parte, infelizmente, de pessoas que deveriam caminhar no sentido contrário, pessoas do próprio governo que estimulam essa cultura de ódio, essa cultura da violência, né? O senhor citou o caso do Major Olímpio, né, que infelizmente deu essa declaração infeliz de que os professores, se tivessem armados ou os funcionários, poderiam evitar. Também o filho do Bolsonaro, foi até o Eduardo Bolsonaro, comparou a arma com um carro, que teria a mesma letalidade. Eu nunca sei o número deles, se o Eduardo 01 tem... eles são tratados pelo pai com números, 01, né? 02, 03. É uma coisa muito estranha até, inclusive. Agora, deputado, entrando nessa questão aí da cultura de ódio, né, que nós temos visto no Brasil, que está sendo semeado, inclusive, por pessoas que estão no governo, como que a gente pode pensar, por exemplo, no futuro, como seria, por exemplo, se a ideia do presidente Bolsonaro fosse levado a cabo? Na verdade, ele já flexibilizou a posse de armas e agora ele quer flexibilizar o porte, né, para as pessoas andarem, terem o direito de andarem armadas nas ruas. Nós já somos os campeões mundiais de homicídios, né, no mundo, mais de 60 mil homicídios por ano, né? E como que o senhor imaginaria que futuro teria esse país se, por exemplo, cada brasileiro pudesse andar com uma arma na cintura, sabendo aí que nós temos inúmeras desavenças dentro, fora dos lares, nas ruas, né, durante as festas populares? Como que o senhor imagina, como que seria esse país com as pessoas podendo andar aqui como andavam lá nos filmes de Bang Bang, no Velho Oeste, cada um com uma arma na cintura? Barbárie, né? Nós temos que optar entre a civilização, que é uma cultura de paz, de convivência, de harmonia, ou a cultura da violência e da arma, que é a barbárie. E você falou que as desavenças dentro de casa, dos lares. Hoje, ainda sem a liberação do porte, os feminicídios têm crescido de forma assustadora, que é uma coisa também que nós temos que combater, que é essa cultura machista. Só a semana passada eu vi vários casos, um que atropelou a namorada, o outro que matou a ex-mulher porque queria se separar. Então, essa cultura de violência, ela se estende também, tem um componente adicional,
que é do machismo, que precisa ser combatido, né? Com medidas protetivas, com maior rigor da aplicação da Lei Maria da Penha, com educação, enfim, nós não queremos que o Brasil vire o velho oeste que a gente vê nos filmes de cowboy, né? Então é preciso combater essa tendência. Eu estava vendo que esses meninos aí que praticaram esse massacre, que eles utilizam muito, tem umas redes na Deep Web, que é a internet profunda, que precisa de um programa chamado Tor para poder acessar, e eles ficam cultivando, planejando esse tipo de ação. Parece que há componentes de desequilíbrio psicológico, inclusive são frustrados sexualmente, são homofóbicos. Então, tudo isso está conectado e requer medidas, primeiro, de esclarecimento, de educação e de combate para que essa ideologia de violência não possa prosperar além do que já existe aqui. É verdade, deputado. Mudando um pouco de assunto, voltando aí para um tema que dominante aqui no Congresso Nacional nos últimos dias, né, ou pelo menos desde o início do ano, que é a questão da reforma da Previdência, né, deputado, que não deixa de ser um outro tipo de violência, dessa vez uma violência voltada para os trabalhadores e, né, trabalhadores aí, principalmente os trabalhadores rurais, as mulheres que serão muito afetadas, né? Nós temos a questão dos jovens que não saberão no futuro se conseguirão chegar um dia a se aposentar, dada a dureza das regras aí que o governo quer implementar. Como que o senhor vê a questão do andamento dessas negociações do governo aqui dentro do Congresso para se tentar aprovar a reforma da Previdência? Então, hoje, inclusive, nós estamos aqui no programa e já começou aqui no Senado um nosso seminário muito grande, inclusive com gente do exterior e tal, para fazer um debate profundo sobre essa questão. Eu, esse fim de semana, inclusive, meu mandato deve estar já pronto com um folheto explicativo, explicando por que Bolsonaro quer cortar sua aposentadoria, porque nós somos contra esse projeto. Veja bem, o ministro Paulo Guedes, aquele conhecido como Posto Ipiranga, ele disse que quer economizar 1,1 trilhão em 10 anos com a reforma. Pelas contas que nós fizemos, mais de 70% desse suposto fundo virá dos trabalhadores, das trabalhadoras que estão na faixa de 1 ou 2 salários mínimos. Então nós vemos o seguinte, em vez de tirar 1 trilhão dos pobres, vamos tirar 1 trilhão dos ricos, pegando as altas aposentadorias, pegando aqueles que são verdadeiramente privilegiados, que estão onde? Na cúpula do Judiciário, na cúpula do Ministério Público, na cúpula das Forças Armadas, então, e não sobre a grande maioria dos aposentados e pensionistas que estão na faixa de 1 salário mínimo. Então, essa é a primeira coisa que a gente diz. Segundo, é preciso ter para que é que existe a Previdência? No mundo todo, há uma contribuição muito grande do Estado para financiar a Previdência. Aqui nós temos um regime de cooperação que é tripartite, os trabalhadores na ativa contribuem para pagar o futuro, os empresários e o governo. Uma boa parte do projeto do Paulo Guedes é acabar com o regime de compartilhamento, tirar da Constituição, que facilita que tudo seja feito depois por lei complementar, que precisa de menos votos para aprovar, e acaba com a questão da solidariedade, que é o princípio básico da Seguridade Social no país. Além disso, aumenta o tempo, as pessoas, resumidamente, as pessoas vão pagar mais, trabalhar mais e receber menos. Então, quem são os principais prejudicados por essa reforma? As mulheres, que terão tempo de contribuição e a idade mínima ampliada. Os trabalhadores rurais, que já serão golpeados pelo aumento do tempo de contribuição e da idade, e a certificação do trabalho rural que existe hoje, que era feita pelos sindicatos, com a medida provisória 871, isso aí foi eliminado.
E agora veio a medida provisória 873, que tira dos sindicatos também a possibilidade de receberem contribuição dos seus associados em assembleias, e cada contribuição deve ser feita através de boleto individual. Por que isso? Eles querem, por um lado, quebrar a associação rural, os sindicatos rurais, e, por outro, os sindicatos dos trabalhadores, e principalmente dos trabalhadores do setor público, que serão fortemente atingidos também. Precisa de recursos para a Previdência? Vamos buscá-los. Onde? Combatendo a sonegação, buscando o pagamento dos devedores e, principalmente, tributando dividendos, lucro sobre o capital próprio. O Brasil, junto com a Estônia, são os 2 únicos países do mundo que não cobram, não taxam os dividendos. E o Brasil já taxou dividendos. Até 1995, quando o Fernando Henrique extinguiu a cobrança de dividendos, havia uma incidência de 15% sobre dividendos. E a outra coisa é o seguinte: gerar empregos formais. Quando o Lula era presidente e criou mais de 20 milhões de empregos com carteira assinada, havia um equilíbrio nas contas da Previdência. Então, quanto mais você informaliza, quanto mais você retira direitos, quanto mais você promove o desemprego, que está alto hoje e tende a aumentar, mais a Previdência enfrenta dificuldades. Então, nós temos várias propostas para reforçar a Previdência, sem que haja necessidade de sacrificar mulheres, trabalhadores rurais, e essa crueldade com os idosos. Quer dizer, ele quer pagar R$400 para um idoso em situação de muita vulnerabilidade, de pobreza extrema, quando hoje o idoso, a partir de 65 anos, tem direito a receber pelo menos um salário mínimo. A outra coisa, você tem no Rio de Janeiro o juiz Bretas, aquele que pretende ser o Moro do Rio de Janeiro. Ele mora com a sua esposa, que também é juíza, e ambos recebem auxílio moradia, que é uma excrescência se ele tem casa própria no Rio. Agora, você não pode, na mesma casa, tem um pensionista e um aposentado, vai ter que optar por uma dessas contribuições, desses benefícios. Ou seja, se a viúva tem uma pensão do marido que pagou a Previdência, e ela vai adquirir uma aposentadoria, que é um outro direito, fruto das contribuições dela, vai ter que optar entre uma coisa e outra, recebendo um integral e outro parcialmente, já depreciado. Então, todas essas coisas nós vamos discutir com a população, vamos às ruas, vamos aos bairros, para que a população procure o seu deputado, o seu senador, para não deixar que esse absurdo se consume, né? Tem uma questão também que afeta a vida dos municípios. Mais de 5 mil municípios do Brasil têm sua vida econômica dos proventos de aposentadoria, do benefício de prestação continuada e do Bolsa Família. Quer dizer, se a gente restringe esses benefícios, as economias locais vão ser sacrificadas. Então, são vários aspectos. Eu tenho feito isso, o meu mandato, vou fazer de forma mais intensa agora, debate com a população. Amanhã mesmo, na live que eu faço todas as sextas-feiras às 18 horas, estaremos tratando desse assunto. E é um tema que vai estar permanentemente, vai ter centralidade na luta política do país. E aqui na Câmara dos Deputados, nós vamos obstruir, vamos debater, para que a gente não permita que o projeto Bolsonaro-Paulo Guedes possa ser aprovado aqui. E, deputado, em relação também à reforma da Previdência, nós temos visto que o governo começou a jogar muito pesado aqui no Congresso Nacional, tentando aprovar essa reforma, né? Quer dizer, o mesmo Bolsonaro, que lá durante a campanha dizia que acabou o toma lá da cá, né? Acabou a mamata. Contra a reforma também. Ele deu declarações, né? Que era contra a reforma, que era um absurdo alguém se aposentar com 65 anos de idade e agora
propõe isso tudo, né? E no caso também da forma como ele quer aprovar, ele dizia que o governo dele não haveria o toma lá da cá, né? E nós vemos aí que o governo parece que está tentando abrir os cofres, né, para tentar cooptar parlamentares para a reforma. Como que o senhor vê essa mudança de discurso aí do presidente Bolsonaro? Não, primeiro, a liberação de emendas que tem sido anunciada, precisa ver se são as emendas impositivas já aprovadas e tal, elas têm que ser liberadas na forma da lei para todos os deputados e deputadas. Agora, se há algum processo de tentativa de cooptação, de ganho de voto, utilizando recursos públicos para isso, nós vamos denunciar, porque é inadmissível que qualquer deputado ou deputada venda seu voto, atropele até suas convicções em troca de algum ganho material aqui. E há outros métodos também, que não necessariamente através de emendas. O banco de talentos, agora que eles inventaram esse termo, né? Eu acho que tentaram vender essa ideia de que, na verdade, a história do toma lá da cá não é uma questão moral, é uma maneira de tentar depreciar a política perante a população. É dizer que tudo tem que ser feito pelos técnicos, que são isentos, são éticos, e os políticos são corruptos, né? Então, eu acho que o parlamento tem suas regras, a negociação política ela é legítima. Agora, essa história de comprar voto, isso aí realmente não pode prevalecer, né? E se isso for concretizado, como correm por aí as notícias, nós vamos denunciar isso, e eu acho que a população também não vai querer que isso ocorra aqui, né? Agora, deputado, tem uma outra também proposta do governo Bolsonaro, que foi anunciada pelo Paulo Guedes, o ministro da Economia, nos últimos dias, que também tem um potencial destrutivo, principalmente para o futuro da nação, muito grande, que é a questão de desvincular do orçamento da União as verbas que hoje são carimbadas aí para investimentos em educação, saúde, né? Então isso aí, se nós juntarmos essa desvinculação no futuro de verbas, principalmente para educação e saúde, junto com a questão da aposentadoria e ainda com a questão da reforma trabalhista que tirou direitos, se nós juntarmos tudo isso, é um futuro catastrófico para o povo brasileiro, né? Então, é uma política que vem sendo implementada, que eu chamo de uma política ultraliberal, antipopular e entreguista também. Porque um outro aspecto que você não abordou, mas tem conhecimento, que é a questão da soberania nacional. A entrega do petróleo, essa questão da base de Alcântara agora não esclarecida, né? Então tem aspectos da soberania brasileira que estão sendo violados também, e o ministro Paulo Guedes pretende e anuncia que quer privatizar tudo, quando existe hoje uma tendência mundial de, na área do serviço público, reestatizar. Tem mais de 800 empresas no mundo, nesse momento, que estão sendo reestatizadas. Por quê? Por causa da baixa qualidade do serviço e pelo preço das tarifas que se cobra da população. Isso tem na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, lixo, água, energia, transporte, várias empresas estão sendo reestatizadas. Mas aquilo que você fala, já houve um primeiro ataque a essa questão dos pisos constitucionais da saúde e da educação, que foi a emenda 95, que congelou os recursos de orçamento por 20 anos. Então, na prática, você já vai ter um decréscimo dos investimentos em saúde e educação que tem pisos constitucionais. A educação de 18% do orçamento e a saúde de 15%. Com a desvinculação pretendida pelo ministro Paulo Guedes, esses pisos vão deixar de existir. E aí os governos estaduais, locais, vão poder aplicar como bem entender esses recursos, o que vai significar que esses serviços públicos essenciais, que já não estão de boa qualidade pela queda dos recursos a partir do congelamento, vai piorar ainda mais. Então, para onde irão esses recursos? Para aquilo que é a direção principal do modelo Paulo Guedes ultraliberal, que é a financiarização crescente da economia.
A ideia da capitalização na Previdência é para jogar recursos públicos para o setor financeiro. Então, há quem diga que eles vão tentar aprovar a primeira reforma da Previdência para depois fazer a desvinculação. Mas eu vi hoje uma declaração do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que talvez os dois possam tramitar simultaneamente, desde que um não contamine o outro. Mas acho que na origem já está podre, já está contaminado. Então, eu acho que é importante esclarecer a população sobre os efeitos maléficos dessa desvinculação, porque ela também está associada à questão da reforma da Previdência, que é essa tentativa de privatização de serviços públicos e de transferência de recursos públicos para o setor privado, principalmente para o setor financeiro, que foi um dos principais atores, junto com agentes externos, para o golpe que depois a presidenta Dilma. E isso vai provocando uma concentração maior na economia e um aumento maior ainda da desigualdade social no país. Deputado, e outro assunto também que a gente gostaria de debater com o senhor é essa história muito mal contada em relação a essa criação de uma fundação aqui no Brasil para administrar parte de um dinheiro de multas aí que a Petrobras teria que pagar para evitar ser processada lá nos Estados Unidos por conta do escândalo na Petrobras ou dos possíveis prejuízos que os acionistas, né, tiveram com a questão toda da Petrobras. Então, uma multa de 2 bilhões e 500 milhões de reais, metade dela, 50%, seria revertida, segundo esse acordo entre a Petrobras e o Departamento de Justiça norte-americano. Metade dessa multa, no valor de 1 bilhão e 250 milhões de reais, seria administrada por uma fundação que, curiosamente, seria, por sua vez, também comandada por integrantes da Lava Jato, né? Então, isso aí realmente foi bombardeado por setores do próprio Ministério Público. Inclusive a Procuradora-Geral da República rechaçou essa iniciativa aí do Ministério Público de tentar administrar recursos que, na verdade, deveriam voltar para os cofres públicos, né, para ser investido em outras áreas aí, em benefício da população. Como que o senhor está vendo essa questão dessa história, o desenrolar aí desse nebuloso acordo realizado entre a Petrobras e o Departamento de Justiça americano? Você disse bem, é uma coisa nebulosa. Nebulosa desde a origem, que é essa colaboração dos procuradores federais de Curitiba, e vamos lembrar que quem iniciou isso aí é o ministro Moro. A digital dessa história está com ele também. Como é que foi esse acordo com o Departamento de Justiça? Não tem transparência. Quem autorizou esses acordos? Inclusive, eu acho que é um crime de lesa pátria, porque foram lá fornecer elementos contra a Petrobras, contra a empresa brasileira, para que ela pudesse ser processada e, portanto, ter depois que pagar essa multa elevadíssima para cessar os processos contra ela. Então, as coisas começam por aí. Isso não está esclarecido até hoje como nasceu esse acordo de colaboração e que papel tem o Departamento de Justiça americano violando aqui a nossa independência, a nossa soberania. Segundo, há muito tempo, esses procuradores de Curitiba constituem uma espécie de força própria, comandada lá pelo juiz Moro. E agora, quando eles já tiveram toda essa autonomia, e que prejudicou muito o Partido dos Trabalhadores e levou à prisão injusta do presidente Lula. Prejudicou a economia também. Prisão sem culpa, sem crime, que destruiu muitas empresas nacionais, porque uma coisa, se tem uma empresa que corrompeu, que afaste os seus diretores, que eles sejam punidos e julgados na forma da lei. Mas você não pode prejudicar a empresa nacional, levando ao desemprego de milhares de trabalhadores e permitindo, inclusive, uma crise brutal nas empresas de engenharia nacional, que, inclusive, exportavam serviços e abrindo o mercado agora para empreiteiras da Europa, dos Estados Unidos e da China. Então, tudo isso foi feito pela Lava Jato em nome de um suposto combate à corrupção.
E esses procuradores agora resolvem se apropriar de recursos públicos para seus próprios interesses. Quem é que disse que esse acordo autoriza eles se apropriarem disso e fazer uma fundação de direito privado para supostamente fazer combate à corrupção, educar e tal, e indicar um representante do Ministério Público para dirigir essa fundação? Disse bem agora a Procuradora-Geral Raquel Dodge que lá que não existe Ministério Público Federal, existe o Ministério Público Federal, que tem lá funcionários em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro e assim por diante. Então ela fez uma impugnação violenta desse acordo, até porque ela está sendo agora ameaçada pelo Dallagnol, que é o comandante dessa operação agora, do Guilherme Shelby, que são apontados como futuros sucessores dela. Vamos lembrar também que o juiz Moro colocou agora para dirigir o COAF aquela procuradora Érica Marena, que foi responsável por denunciar o reitor Cancieli, levando até que ele se suicidasse. Então, tem uma corporação que precisa ser colocada nos seus devidos lugares. Nós representamos, nós do PT, ao Tribunal de Contas da União, fizemos uma ação direta de inconstitucionalidade através do PT, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, enfim, nós queremos pôr cobro a esse tipo de ilegalidade e, inclusive, responsabilizar os procuradores por esse tipo de atitude. É importante lembrar que, além da manifestação da procuradora, do PT, o senador Renan Calheiros também representou, e a mesa da Câmara, porque essa atitude deles também retira, usurpa a competência da Câmara dos Deputados, a quem cabe votar o orçamento. E esses recursos devem ser destinados para os cofres da União, recursos que devem ser considerados como recursos orçamentários e, como tal, passarem pela gestão do Executivo e do Legislativo, que é quem vota o orçamento, e não o Ministério Público, seja ele de onde for. Então, eu acho que é um fato grave, precisa ser contido. O Supremo Tribunal Federal, através do ministro Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello, se manifestaram também, embora não tenham se manifestado no passado, quando o juiz Moro, por exemplo, divulgou gravações ilegais e fez o vazamento disso e repetiu vazamentos ilegais na véspera da eleição presidencial passada, nunca é tarde também para que eles se mexam. E agora estão se mexendo na direção correta. Pois é. Deputado Rui Falcão, foi um prazer conversar com o senhor aqui. E, amigos e amigas, se você gostou, curta, compartilhe. Você também pode entrar lá na página do deputado Rui Falcão, lá no Facebook, nas redes sociais. Se você ainda não conhece o trabalho, às vezes conhece o deputado Rui Falcão, mas ainda não conhece exatamente o trabalho dele, as suas posições, suas ideias. Então entre lá na página do deputado, no Facebook, conheça o posicionamento dele sobre diversos assuntos e também o trabalho que ele vem realizando aqui no Congresso Nacional e que também realizou já ao longo de sua trajetória política. Deputado, novamente, muito obrigado pela sua participação aqui. E amigos e amigas, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima. Tá.